Universidade de Brasília. Nosso seminário é a respeito do Oracle Database. Somos o grupo 11, ele é composto pelo Breno, por mim, Felipe, e pelo Ian de Castro. Vamos entender nessa apresentação o que é o Oracle Database, sua história, onde ele é utilizado e como se relaciona com a indústria 4.0. O Oracle Database é um sistema de gerenciamento de banco de dados relacional, também conhecido como RDBMS, desenvolvido pela Oracle Corporation. Ele é amplamente reconhecido por sua capacidade de gerenciar grandes volumes de dados com alta segurança, escalabilidade e disponibilidade. A arquitetura do Oracle Database é dividida em dois componentes principais: a instância e o banco de dados. A instância é composta pelos processos de memória e background que acessam o armazenamento físico dos dados. O banco de dados, por sua vez, é a coleção desses dados que vão ser modificados e gerenciados. Para gerenciar esses dados, a Oracle Database oferece diversas ferramentas, entre elas destacam-se o SQL Plus, uma interface de comando para executar comandos SQL e PLSQL, o Oracle Pump, uma ferramenta de importação e exportação de dados, e o Oracle Enterprise Manager, uma interface gráfica para a administração desses bancos de dados. Em termos de funções, o Oracle se destaca por conseguir aplicar essas fórmulas, essas funções de conversão, de extração de dados, de estatísticas, para você alterar, né, e estar ali convertendo o seu banco de dados de acordo com a sua necessidade. Em termos de segurança, ele é muito robusto porque ele tem controle de acesso e muita auditoria. Então, fica ali tudo registrado o que o usuário fez, em qual linha, então fica tudo muito bem monitorado. A escalabilidade é outro ponto forte do Oracle Database. Ele é projetado para suportar grandes volumes de dados com muitos usuários simultaneamente. Vamos falar sobre duas abordagens de escalabilidade. Escalonamento vertical, ou scale-up, refere-se ao aumento da capacidade de um único servidor adicionando mais recursos, como CPU, armazenamento, ou seja, o hardware. No contexto do Oracle Database, isso pode envolver a atualização do hardware no banco de dados, no banco que os dados estão hospedados. Embora seja uma maneira direta de melhorar o desempenho, o escalonamento vertical tem limites físicos, ou seja, né, quando cabe muita peça lá para ele aumentar essa performance. Por outro lado, o escalonamento horizontal ou scale-out envolve a adição de mais servidores para divisão dessa carga de trabalho. Isso pode ser implementado usando tecnologias como Oracle Real Application Clusters, que permite várias instâncias de banco de dados trabalhem juntas, compartilhando a mesma base de dados. O escalonamento horizontal oferece uma flexibilidade maior e pode ser uma solução mais econômica. Entrando então um pouquinho na história da database do Oracle, a gente tem que em 1970 o Dr. Cody publica o artigo Relational Model of Data for Large Shared Banks. Nesse artigo, ele apresenta o modelo relacional para esses bancos de dados e, com o passar do tempo, ele é aceito como padrão para o RDBMS. Em seguida, em 1964, a IBM, que é uma pioneira da tecnologia, desenvolve a SQL, que é Structured English Query Language, para começar a implementar esse modelo de código em algumas funções, em algumas aplicações. A curiosidade é que a SQL é o que passa a se chamar SQL, que deveria manter a mesma pronúncia, mas acaba, né, por simplicidade, por convenção, chamando de SQL. Em 1979, a gente tem que a Relational Software, que agora é a Oracle, introduz a primeira implementação da SQL disponível comercialmente. Então, em 1979, a SQL começa a ser disponibilizada para o público, de uso geral. E hoje, com o passar do tempo, a SQL, devido à sua múltipla gama de aplicações, é aceita como linguagem modelo para os bancos de dados RDBMS. Temos aqui algumas versões do Oracle, começando com a V2, que é desenvolvida pela Relational, que agora é a Oracle, em 1979. A gente tem a 7, de 1992, a 10G, a 12C e a mais última, a última, né, que é a 23DI de 2024. Não são as únicas versões, tem várias e várias entre essas, mas essas são algumas das principais. A gente tem aqui algum destaque, né, para algumas delas, começando com a 1979, que é aquele primeiro banco de dados. A gente tem em 1992 a Oracle 7, que introduz a PLSQL. E o que é a PLSQL? É uma linguagem processual que é usada em conjunto com a SQL,
que permite que você faça as operações da SQL ininterruptamente, o que garante um pouquinho mais de continuidade do processo e um pouquinho mais de segurança também. A gente tem a 10G em 2003, que é a primeira versão que aplica o Grid Computing para a base de dados. E o que é o Grid Computing? Grid Computing é quando a gente usa os recursos de várias máquinas que estão interligadas. Então, a gente consegue dividir melhor os recursos usando máquinas além da principal, né? Então, aí com o passar do tempo, a gente tem a 12C em 2013, que passa o banco de dados para a nuvem, a gente começa a ter a utilização da nuvem na Oracle, e em 2024, especificamente em maio, a gente tem a 23AI, que antes era chamada 23C, mas começou a se chamar 23AI devido a perceberem que a parte mais importante da atualização foi um avanço de engenharia muito grande para a implementação de ferramentas de inteligência artificial. A gente tem que dois destaques das novas tecnologias que a Oracle vem disponibilizando é o in-memory e o machine learning. O in-memory, ele basicamente faz com que a massa de dados que a gente esteja trabalhando seja armazenada em memória principal, eliminando o uso de discos de memória externos, como SSD, e o machine learning, que é uma IA concentrada em construção de sistemas que melhoram seu desempenho com base nos dados que consomem. Então você vai alimentando o sistema com novos dados e ele vai melhorando sua performance de acordo com esses novos dados. A gente tem que, como eu tinha mencionado antes, a Oracle Database ela tem uma grande gama de aplicações junto com a SQL, principalmente em empresas privadas e principalmente ainda mais de finanças, quando a gente tem esse gerenciamento de dados bancários e transações financeiras, porque obviamente é um monte de dados enormes, são milhares de transações, milhões de transações por dia. Então você precisa desse gerenciamento melhor desses dados. A gente tem telecomunicações com gerenciamento de redes de dados de clientes, varejo com gestão de inventário e dados de clientes também. Saúde e instituições públicas também utilizam isso pelos mesmos motivos, que são um banco de dados, são utilizados bancos de dados muito grandes e a gente precisa dessa melhor gerenciamento e melhores ferramentas para mexer nesse banco de dados. Então, na saúde, armazenamento e análise de registros médicos e serviços públicos, governos e agências governamentais. Tá aqui alguns exemplos de aplicações em empresas como a HSBC, o banco, o Walmart, que é uma rede enorme também, e a AT&T, que é uma provedora de internet. Boa tarde, professora. Meu nome é Breno e eu vim falar sobre Oracle e a indústria 4.0. Trouxe 5 tópicos aqui. O primeiro desses tópicos é automatização e troca de dados. Ela é feita através de uma inteligência artificial. Bom, o segundo tópico é a manufatura inteligente. Ela é feita através dessa troca, dessa automatização, que conecta desde as análises de dados até a manufatura. O terceiro tópico é o gerenciamento de grandes volumes de dados. Como a Oracle é sim uma empresa de análise e gerenciamento de dados, ela tem uma boa capacidade de armazenamento e coleta de dados. A quarta é a análise de dados em tempo real, que é feita através de uma inteligência artificial com machine learning, ou seja, ela fica melhor cada vez que ela é usada. E esses dados que você coloca na plataforma, elas já são processados de imediato. A quarta é a integração dos sistemas, é a conectividade entre esses dados e as plataformas de produção e todas as etapas e equipes. Trouxe aqui também uma linha do tempo, ou então um fluxo de trabalho dentro da Oracle, que é a primeira etapa é a disponibilidade de dados, que é a captação desses dados junto com a manipulação. A contextualização, que é a segunda etapa, é já a análise desses dados. Passando para a terceira etapa é a produção do plano de ação, que é eles chamam de ativação de dados, e a última etapa são os dados em ação, que é já o processo de manufatura. Uma coisa muito interessante é a otimização em cadeia, que assim como o Felipe já falou, ela tem uma a Oracle traz um escalonamento muito interessante para empresas que já faz um comparativo e uma análise em tempo que é muito interessante e auxilia muito na análise de dados. Uma visão geral breve, a Oracle junto com a indústria 4.0 ela traz um fluxo muito mais inteligente e automatizado. E também ela disponibiliza várias ferramentas de redução de erros, que é muito importante. Essas ferramentas já foram explicadas também pelo Felipe. A importância do database.
Fora da indústria 4.0, e sim para qualquer empresa, se traz pelo processamento dos dados que é extremamente eficaz, a coleta e manipulação desses dados que também são facilitados, que também é facilitada, e a segurança de dados, que é uma coisa que muitas empresas hoje pecam e deixam seus dados soltos e muito vulneráveis.